Doutor Luiz Fernando, boa tarde. Boa tarde, Tatiana. Boa tarde, ouvintes. Bom, a gente vai voltar a falar sobre câncer. Eita, doencinha. Lidera como causa de morte em mais de 600 municípios brasileiros e pode ainda ser essa doença prevalente de morte em outras cidades do país até 2029. Esse parece um alerta importante, né, doutor? Tatiana, isso é consequência, uma boa. Por um lado, isso mostra que a gente consegue tratar doenças que antigamente matavam a população, doenças infecciosas, que são prevenidas por vacinas, por exemplo, hoje em dia, e matavam já na infância as pessoas. Também consegue tratar doença cardiovascular, então a doença cardiovascular já é ainda a maior causa, mas rapidamente está sendo suplantada pelo câncer, e a gente está vivendo mais. Se a gente está vivendo mais, a gente tem mais chance que os tumores malignos se tornem a principal causa de morte. E, infelizmente, por outro lado, se isso, vamos dizer assim, é um resultado bom, né, no sentido de que cuidamos das outras causas, isso mostra que a gente não está cuidando das causas principais de câncer, né? A gente não está cuidando da alimentação de forma adequada, evitando os ultraprocessados, a gente não está vacinando as meninas e meninos para a prevenção do câncer do colo do útero, como deveríamos. A gente não tem acesso garantido das mulheres a fazer exames preventivos para tratar cânceres de mama de maneira mais precoce e, infelizmente, elas continuam chegando atrasadas no sistema de tratamento e, infelizmente, ainda falecem disso. E esse número, Tatiana, foi apresentado ontem no Fórum Big Data e Oncologia, que é coordenado pelo movimento Todos Juntos pelo Câncer, e é o que você falou, em 670 municípios brasileiros, ou seja, 12% das cidades do país, o câncer já é a principal causa de morte. Isso é um crescimento, Tati, de 30% em 8 anos. Em 2015 eram 516 municípios nessa situação, e em 2023 passou para 670. Os óbitos por câncer no período de 1998 e 2023 cresceram 120%. Enquanto as doenças do aparelho circulatório, eu estou falando de infarto e AVC principalmente, aumentaram 50%, porque a gente consegue tratar isso melhor com os medicamentos existentes e as pessoas já estão se conscientizando de que é fundamental tratar a hipertensão, ou seja, a pressão alta, que tem como consequência essas situações graves, e estão diminuindo. O Rio Grande do Sul, a região sul do país, desculpe, concentra quase a metade desses municípios que tem um câncer como principal causa de morte. O estado do Rio Grande do Sul tem 168 municípios, mas grande parte dessas cidades tem menos de 25 mil habitantes. O que a gente entende também, isso mostra a dizer que o região sul tem essa concentração toda, talvez por fatores de atendimento que leve a um melhor diagnóstico, e aí você consegue documentar isso, mas a gente sabe que, por exemplo, o estado do Rio Grande do Sul tem uma conta muito pesada por conta da indústria tabageira, né, que a utilização de pesticidas em alta intensidade nessa indústria, por exemplo, nessa agroindústria, aumenta o índice de câncer naquele estado. Mas, de novo, a gente tem que tirar os componentes aí de confusão estatística por ser um dos locais onde tem mais diagnóstico também. Né? Então, talvez se todo o Brasil tivesse a mesma capacidade diagnóstica, esse número talvez tivesse a distribuição, talvez podia ser, de repente, ser mais equitativa. Perfeito. A gente sabe também que as faixas etárias mais acometidas são os mais velhos, acima de 60 anos. 56% dos casos envolvem homens. E aí os tumores com maior letalidade são os de pulmão, próstata e mama. Esses dados, é interessante esse observatório, porque eu até participei do lançamento do primeiro fórum de Big Data e Oncologia, acompanho o movimento Todos Juntos contra o Câncer há muito tempo. Ele se utiliza de dados abertos do Ministério da Saúde. Isso é importante porque a gente tem ali fontes de informação fundamentais para que medidas de saúde pública sejam tomadas. Infelizmente, a gente não tá utilizando isso da maneira mais inteligente, porque a gente, por exemplo,
na discussão da reforma da tributária, a gente tentou taxar mais os alimentos ultraprocessados, os alimentos com alto teor de açúcar. O lobby é muito bebidas. forte, né? Da indústria. Fica muito complicado a gente ganhar disso. Mas os dados estão aí. Se o legislador quiser trabalhar mesmo, se o legislador quiser ajudar a população, eu até muito tristemente tive que ouvir a entrevista de vocês hoje à tarde. Eu acho que é importante registrar isso, a entrevista sobre as meninas que se engravidam por estupro e não têm onde se tratar, enquanto as mulheres morrem por aborto criminoso, por feito de maneira, enfim, não formal, porque não tem outra opção, né? Sim. Não é porque elas queiram. Enfim, os legisladores não querem entender que isso é um problema de saúde pública. Não é um problema religioso, não é um problema enfim, é um problema nem de saúde pessoal, pública. é uma questão Não. coletiva. 6 estupros de menor por hora no Brasil. Nesse momento está acontecendo um. É muito duro ouvir essa entrevista, foi muito dura. Realmente mexe muito com quem ouviu. Quem não ouviu, eu recomendo que procure o podcast para ouvir. Muito bom. Né? E é isso, Tati. A gente está mudando, porque a população brasileira está envelhecendo, a população brasileira não morre de doenças preveníveis, mas se a gente não fizer nada, a gente vai ter, infelizmente, o crescimento inevitável do aumento do número de casos de câncer. Legal, tá bom. Bom, certamente a gente vai voltar a falar sobre isso aqui. Se você ainda não parou de fumar, pare. Aqui fala uma ex-tabagista de muito, muito tempo, que fez a coisa mais difícil da vida. Negócio de cigarro eletrônico que é proibido no Brasil, mas é vendido por aí, mata igualzinho. Né, doutor? Estou aqui na frente de um médico que, se estivesse falando besteira, certamente me corrigiria. E, bom, unanimidade médica também, né? Evite ultraprocessados, não é mesmo? A gente sabe que às vezes é uma questão de acesso, às vezes é uma questão de valores, né? É uma questão econômica, mas para a nossa saúde o ideal é eliminar mesmo os ultraprocessados da sua alimentação o quanto antes. A gente tem que seguir aquelas regras que eu sei que são complexas, mudança de hábito é um negócio muito difícil, você mesmo falou, e é uma vitória sua realmente por ter parado de fumar, porque a gente sabe que 70% das pessoas volta, né? E, gente, exercício físico, uma dieta equilibrada, cuidar do sono, e você vai colaborar muito para a sua saúde e diminuir o impacto disso no sistema de saúde do país. É isso aí. Dr. Luiz Fernando Corrêa conosco toda terça e quinta em Saúde em Foco. Obrigada, doutor. Até terça. Até terça, tarde, até terça, ouvintes.